O episódio de Apenas um Show, conhecido como O Salão da Fama dos Caminhoneiros, é sem dúvida um episódio bastante interessante. Ele nos coloca em um contexto que não havia sido visto anteriormente na série, já que, neste caso, o musculoso recebe uma notícia trágica: seu pai está morto. É exatamente assim que o capítulo nos mostra como a aprovação de uma figura de autoridade pode afetar a autoestima e o sentido de identidade de uma pessoa. Além disso, a forma como o musculoso enfrenta a perda do pai nos permite analisar o seu luto e os mecanismos de defesa que ele utiliza para suportá-lo. Uma narrativa que talvez pudesse ter ficado em segundo plano devido ao tom cômico da série, mas que, sem dúvida, ao nos aprofundarmos nela, nos permite conhecer o musculoso com muita profundidade. Para dizer de outra forma, este pode ser facilmente denominado como o episódio que tratou sobre o luto. No início do episódio, vemos o musculoso tentando falar com seu pai pelo rádio, o jeito que os dois se comunicaram a vida inteira. Como não recebe resposta, ele comenta que espera que não seja mais uma das brincadeiras do pai, além de lembrar que é Dia dos Pais. É nesse momento que seu irmão chega em casa e, infelizmente, traz a notícia através de um simples boné. O pai do musculoso morreu. Esse momento já revela duas coisas importantes. A primeira é que, ao ver o irmão, a única coisa que o musculoso pergunta é: "O que você está fazendo aqui? Quem morreu?" Isso sugere uma relação familiar complicada e uma falta de comunicação entre eles. Nesse ponto, é apenas um detalhe, mas mais para frente ele ajuda a entender melhor algumas questões da família do personagem. A segunda é a reação do próprio musculoso. Assim que recebe a notícia, ele deixa o rádio cair das mãos, completamente em choque. Pouco depois, vemos Mordecai e Rigby tentando segurá-lo enquanto ele é consumido pela tristeza e pela raiva. O musculoso chora, perde o controle e entra em desespero. Pelo lado psicológico, isso pode ser visto como o impacto de um luto devastador somado a uma crise de identidade. O musculoso admirava profundamente o pai e construiu grande parte da sua autoestima em torno do legado dele como caminhoneiro, algo que o próprio episódio aborda mais tarde. Por isso, a morte do pai não representa apenas a perda de alguém que ele amava, mas também a perda de uma parte importante de quem ele acreditava ser. Isso fica claro pouco tempo depois, durante a viagem. Ao tentar trocar a estação do rádio, o musculoso perde a paciência e acaba quebrando o aparelho. É um momento simples, mas que diz muito sobre o que ele está sentindo. A explosão de raiva mostra o tamanho do impacto que a morte do pai teve sobre ele. E o fato de o rádio ficar travado funciona quase como uma metáfora. O musculoso também está travado, preso no próprio luto e incapaz de fugir das emoções que vem tentando segurar. Além disso, sua falta de controle reflete outro peso que ele carrega naquele momento: o medo de não conseguir corresponder às expectativas ligadas ao legado do pai. Afinal, agora cabe a ele cumprir um último desejo que parece grande demais para suportar sozinho. É nesse momento que Mordecai e Rigby assumem um papel importante. Eles conseguem acalmá-lo, ajudam a aliviar a tensão e pedem que ele conte uma história sobre seu pai. E é justamente aí que nós, como espectadores, começamos a criar uma conexão maior não só com o musculoso, mas também com a relação que ele tinha com seu pai. Por meio dos flashbacks, entendemos melhor quem o musculoso realmente é. Vemos que a relação dos dois era construída em cima de brincadeiras, desafios e do orgulho que compartilhavam pela vida de caminhoneiro. Pouco depois, durante uma parada na estrada, Mordecai e Rigby encontram alguns caminhoneiros e perguntam se eles conheciam o pai do musculoso. Mas a resposta não é nada do que esperavam. Desde o primeiro momento, os caminhoneiros diminuem sua importância e revelam uma informação chocante: ele nunca foi caminhoneiro. Na verdade, era apenas um operador de empilhadeira. Ao ouvir isso, o musculoso imediatamente corre para defender o pai. Ele insiste que aquilo não pode ser verdade, afirmando que ele foi um grande caminhoneiro e mostrando uma foto como prova. Só que os caminhoneiros acabam desmontando toda a história. Primeiro revelam que a fotografia era falsa. Depois, através dos flashbacks, descobrimos que durante todos aqueles anos o pai do musculoso realmente mentiu sobre quem era. Nesse momento, toda a imagem que o musculoso construiu sobre o pai desmorona. Ao perceber que a pessoa que mais admirava viveu uma mentira, ele simplesmente cai no chão e começa a gritar, incapaz de processar o que acabou de descobrir. Mais tarde, vemos o musculoso sozinho à beira de um desfiladeiro. Num primeiro momento, ele parece estar refletindo sobre tudo o que aconteceu, mas logo perde o controle novamente, se jogando no chão e gritando de frustração. A diferença é que, desta vez, Mordecai e Rigby não tentam interrompê-lo. E isso é importante.
Na primeira crise, seus amigos tentaram confortá-lo e ajudá-lo a seguir em frente. Agora, eles parecem entender que existe uma dor que ninguém pode resolver por ele. O musculoso não está apenas lidando com a morte do pai, mas também com a destruição da imagem que tinha dele. Psicologicamente, esse é o momento em que sua crise de identidade atinge o ápice. Durante toda a vida, ele construiu sua autoestima em torno do legado do pai e do orgulho que sentia dele. Quando descobre que tudo era uma mentira, perde também a principal referência que usava para definir quem era. O cenário ajuda a transmitir exatamente essa sensação. A imensidão vazia do desfiladeiro reflete o vazio que ele sente por dentro. Sem o pai para admirar, o musculoso se vê completamente perdido. É no auge dessa crise que o musculoso rasga a foto do pai. Mas ao fazer isso, acaba encontrando algo inesperado, uma carta escondida atrás dela. Nela, seu pai pede desculpas por ter mentido durante todos aqueles anos. Ele explica que fez isso porque acreditava que aquela imagem o ajudaria a se tornar mais forte. Mas agora as coisas são diferentes. O musculoso já não é mais uma criança, e por isso ele decide contar a verdade. Ao final da carta, reforça seu último desejo, mas deixa claro que, depois de descobrir tudo aquilo, ele entenderia perfeitamente se o filho decidisse não cumpri-lo. É nesse momento que o musculoso toma uma decisão importante. Apesar das mentiras, da decepção e de toda a dor que aquela revelação causou, ele escolhe seguir em frente e honrar a vontade do pai. Mais do que um ato de respeito, essa decisão representa uma mudança interna. Até então, o musculoso estava perdido entre a raiva, a tristeza e a sensação de que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Cumprir o último desejo do pai se torna uma forma de recuperar um propósito. Pela primeira vez desde o início da viagem, ele deixa de ser apenas alguém reagindo à dor e passa a agir por escolha própria. Psicologicamente, esse momento marca o início da aceitação. Mais tarde, já durante a noite, ele finalmente chega ao Salão da Fama dos Caminhoneiros, acompanhado por Mordecai e Rigby. Porém, ao tentar entrar, os três são barrados pelos guardas. E a situação piora quando eles passam a debochar do pai do musculoso, chamando-o Boné, que representa suas cinzas, de lixo. A reação do musculoso é imediata. Ele volta a chorar e foge do local completamente abalado. E não é difícil entender o motivo. Depois de passar o episódio inteiro tentando lidar com a morte do pai, descobrir suas mentiras e encontrar uma forma de seguir em frente, ele agora precisa assistir a memória dele sendo ridicularizada por outras pessoas. O comentário dos guardas não atinge apenas seu pai, mas também tudo aquilo que o musculoso passou a viagem inteira tentando preservar. Por isso, seu choro representa muito mais do que tristeza. É a dor de ver algo que tem um enorme valor emocional para ele ser tratado como algo sem importância. É como se o mundo estivesse dizendo que todo o significado que ele encontrou naquela jornada não valesse nada. Mas é justamente nesse momento que Mordecai e Rigby o ajudam mais uma vez. Eles o encorajam a continuar e lembram por que ele chegou até ali. E pela primeira vez desde o início da história, o musculoso demonstra estar completamente decidido. Agora ele sabe exatamente o que quer fazer: cumprir a última vontade de seu pai, custe o que custar. Mas a participação de Mordecai e Rigby nesse momento é fundamental. Durante toda a jornada, eles funcionam como a rede de apoio que o musculoso precisava para não desmoronar completamente. São eles que o ajudam a continuar quando ele pensa em desistir. Determinado a cumprir sua missão, o musculoso enfrenta os guardas, os caminhoneiros arrogantes e até mesmo fantasmas de caminhoneiros enfurecidos. Depois de tantos desafios, ele finalmente consegue colocar o boné de seu pai no Salão da Fama dos Caminhoneiros. É então que o espírito do pai do musculoso aparece. Ele agradece aos meninos pela ajuda e os auxilia na luta contra os fantasmas. Mas o momento mais importante acontece logo depois, quando o musculoso finalmente faz a pergunta que o atormentou durante toda a viagem: por que ele mentiu durante tanto tempo? A resposta é simples e dolorosa. Seu pai admite que só queria que o filho tivesse orgulho dele, e pela primeira vez também admite que estava errado. Esse diálogo encerra o verdadeiro conflito do episódio. A questão nunca foi sobre caminhões, empilhadeiras ou sobre entrar para um salão da fama. Era sobre um filho tentando entender quem seu pai realmente foi. Quando escuta a verdade e recebe um pedido sincero de desculpas, o musculoso finalmente consegue fazer aquilo que parecia impossível: perdoá-lo. E é justamente nesse perdão que ele encontra paz.
Ao aceitar tanto as qualidades quanto os defeitos do pai, ele deixa de carregar o peso da idealização e consegue seguir em frente. Depois disso, os três conseguem escapar do Salão da Fama, enquanto o pai do musculoso fica para trás cuidando dos outros fantasmas. Desta vez, porém, sua presença já não representa um problema ou uma mentira mal resolvida. Seu último desejo foi cumprido, e a reconciliação entre pai e filho finalmente aconteceu. Muito obrigado por assistir até aqui. Se puder se inscrever, eu seria eternamente grato. Eu amo você.